Então nós vamos falar sobre cidades humanas, inteligentes e sustentáveis, que a gente chama de X. E X é uma letra que está meio, digamos, gasta no nosso vocabulário, porque um grande empreendedor aqui do Rio chamou todas as empresas dele de X e foi quebrando uma atrás da outra. Então, quando eu comecei a falar que eu trabalhava com X, aí o cara falou, mas isso foi o que o Ike fez, quebrou tudo e tal. Eu falei assim, não, mas é que ele escreveu X com X, o nosso é X com CH. Então, é cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. É isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então, vamos começar uma cidade humana, inteligente e sustentável da época medieval. Isso aqui é uma cidade preservada na Itália, uma vila medieval preservada, longe da água. E a questão do longe da água aqui é muito importante, porque as vilas medievais, que toda a civilização se desenvolveu ao longo dos rios, porque a água, obviamente, é um elemento essencial da vida. Mas à medida que as pessoas foram se mudando para o interior, longe dos rios, em busca de terras mais férteis, eles tinham que ter água no centro da vila. Então, se você olhar essa vila aqui, ou qualquer outra vila medieval, no centro aqui da vila, existe um poço d'água. E o MIT fez recentemente aí uma pesquisa enorme sobre as vilas medievais, o pessoal da arquitetura e urbanismo lá do MIT, no Media Lab, eles fizeram uma pesquisa sobre as características urbanas das vilas medievais. E aí chegaram a diversas conclusões interessantes, mas para mim a mais notável é a seguinte: qual o tamanho da vila medieval? E eles chegaram à conclusão, surpreendente para todo mundo, que as vilas medievais tinham, na média, e em geral muito poucas fugiam da média, 1 milha de raio. Então eles começaram a estudar, mas como assim 1 milha? Por que todas as vilas tinham 1 milha de raio? Não faz sentido isso, né? E aí foram estudar o assunto e chegaram à conclusão, que depois ficou óbvia, é que o poço d'água ficava no centro da vila medieval. Era o centro da vida na cidade, era o lugar onde tinha água, a cisterna, né, o poço. Você lembra daqueles filmes que você vê, tem sempre um cara lá com aquele casacão e tal, tem um poço ali no meio, no centro da vila. E por que a vila só tinha 1 milha? Porque ninguém consegue carregar um balde d'água, e não é um balde d'água de plástico, como a gente tem hoje, né? O balde d'água era de madeira e ferro naquela época, pesado para chu. Então tinha uns 20 quilos ali do balde, mais os 20 de 20 litros de água. Você tem um troço de 40 quilos, o sujeito não consegue carregar 40 quilos muito longe. As vilas medievais tinham 1 milha de raio, porque você não conseguia andar mais do que uma certa distância carregando um balde d'água. E isso, então, criou o conceito da 1 milha. Esse conceito da 1 milha, para você chegar de um ponto de distribuição até a ponta, é um conceito tão forte que o mundo das telecomunicações, quando você vai chegar da central para chegar no consumidor, todo o pessoal de telecomunicações faz referência à última milha. Hoje, aqui de manhã, não sei se você se lembra que alguém fez referência à primeira milha. É quando você anda de um ponto extremo para um ponto de conexão. O conceito da 1 milha veio desta vila, todas as vilas medievais são parecidas, dessa história que a gente só consegue carregar água até 1 milha de distância, e senão era mais fácil fazer outra vila, etc. O curioso disso é que, séculos depois, um arquiteto famoso, um francês, foi contratado pelo Napoleão III para projetar Paris. Paris era o símbolo, né? A cidade já era a cidade luz, e o símbolo do sucesso do Império Napoleônico naquela época. Ele queria que Paris refletisse isso na própria cidade. Então, o Haussmann, que depois virou barão, né? Napoleão deu a ele o título de barão, ele virou Barão Haussmann, ele é conhecido dessa forma. O Barão Haussmann fez Paris com 20 arrondissements, que são bairros, e os primeiros 4 que foram construídos imediatamente têm avenidas muito largas. Quer dizer, quem já foi a Paris já deve ter reparado aquelas avenidas largas, a Champs-Élysées, a Avenida Foch, tal, são avenidas muito largas, que hoje a gente olha para aquilo e acha que eles fizeram aquilo para os automóveis. Na verdade, aquilo foi feito para a passagem de tropas do Napoleão. Ele queria que os franceses vissem o poder dele passando por aquelas avenidas e não se metessem com o Império. E, obviamente, isso servia também de propaganda para o exterior. Mas o interessante disso é o seguinte: Paris não tem centro. Quem já foi a Paris sabe disso. Aliás, quando o sujeito vai a Paris, todo mundo vai a Paris e volta encantado, né? A cidade é muito bonita e tal. Então o cara chega e fala assim: você não vai acreditar, fiquei num hotel em Paris, eu andava pela cidade tudo a pé. Há uns 3 quarteirões ali tinha um museu,
o metrô estava logo ali do lado, uma padaria de primeira, 5 restaurantes de altíssima qualidade em volta. Aí o outro que não está acostumado, ouve aquilo e fala assim, engraçado, você deve ter ficado no mesmo hotel que eu. Porque eu também fiquei num hotel em Paris, que a 3 quadras tinha um museu, a quadra do metrô estava ali e tal. Pois é, todos os hotéis de Paris estão a menos de 500 metros, ou qualquer lugar dentro daquele círculo ali, estão a menos de 500 metros de uma boca do metrô. Todos os cafés estão espalhados, padarias, etc., estão espalhados pela cidade toda. Paris não tem centro, conceito de centro não existe na cidade. E, surpresa geral, quanto tem na média cada bairro desse aqui? 1 milha de raio. Se você for fazer a conta ali, você traça o círculo naqueles arrondissements tortos ali, eles têm 1 milha de raio. Então o Haussmann, séculos depois, projetou no mesmo conceito da vila medieval, e cada um desses lugares a gente pode morar, trabalhar e se divertir, no mesmo espaço de 1 milha de raio. E aqui vai, então, a minha primeira sugestão. Porque o que nós fizemos depois disso? Paris foi o último exemplo de cidade humana inteligente e sustentável. Daí para frente, aconteceu a Revolução Industrial e aconteceu o automóvel. E nós tivemos a brilhante ideia de fazer o seguinte, como as indústrias são poluentes, vamos separar aquilo que é trabalho, fica num lugar na cidade, moradia fica em outro lugar da cidade e entretenimento fica em outro. E como é que a gente se movimenta de um para o outro? Simples, usa o velho e bom carro para se movimentar de um lugar para o outro. E isso, infelizmente, deu no que deu. São Paulo está hoje na beira do caos, como vocês já devem ter ouvido diversas reportagens sobre isso. Nós conseguimos agora definir o que é o dia que São Paulo vai parar. Porque todo mundo fica falando, São Paulo está parado, vai parar. Então, típico da coisa acadêmica, não tem valor nenhum, é cultura inútil, mas nós resolvemos definir o que é parar. E definimos parar. Parar é o seguinte, vai ter um engarrafamento em São Paulo nas próximas semanas que vai levar mais do que 24 horas para o último carro voltar para onde ele estava ou ir para onde ele estava querendo ir. Essa é a definição que a cidade parou. E a gente já sabe quando que isso vai acontecer. Vai ser uma sexta-feira, véspera de feriado comprido, chuvosa e essa coisa toda. Quando acontecerem as condições ideais, aspas, nós vamos ter, São Paulo vai parar. E o curioso disso é o seguinte, em cima desse caos urbano, nós estamos emplacando 800 carros. 800 carros. Você imagina o seguinte, você está numa avenida em São Paulo, a 12 km por hora, indo para o trabalho, 12 km por hora, a propósito, é a velocidade da charrete. Quer dizer, a gente andou vários séculos e estamos indo de charrete trabalhar em São Paulo. Isso na média, porque para ser 12 km por hora na média, você imagina os que levam 3 horas para chegar no trabalho, etc. Bom, e você preso no tráfego, você olha aquilo e fala assim, hoje estão entrando mais 800 carros nesse trânsito. É uma espécie de véspera do caos, véspera do inferno, porta do inferno, alguma coisa desse tipo. Bom, então o que nós temos que fazer? Tentar caminhar na direção que várias cidades já estão caminhando. Isso aqui é a Leicester Square em Londres, era uma praça horrível. Quem conheceu o Leicester Square antes dessa intervenção, hoje é um lugar de pedestre, botequim, restaurante e tal, aquilo que todo mundo quer. Virou uma espécie de Paris, Leicester Square virou Paris, e, obviamente, com um sucesso incrível na cidade. Londres tem feito uma intervenção muito grande na cidade. Então, vai aqui a minha primeira sugestão. Toda vez que alguém for planejar alguma coisa, ou você estiver envolvido em alguma coisa que tem a ver com planejamento local, inclusive da praça em Copacabana, é pensar nisso. Morar, trabalhar e se divertir no mesmo lugar. A ideia de você segregar as funções é simplesmente uma má ideia. A gente simplesmente adotou isso como uma ideia boa. O condomínio, nós vamos ter ainda daqui a algumas décadas, nós vamos ter alguém anunciando uma casa assim, vende-se casa, 5 suítes, uma maravilha, jardim, árvore frutífera, não sei o que e tal. Infelizmente fica numa zona estritamente residencial. Porque quem não quer uma padaria na esquina? É uma coisa que nós simplesmente colocamos na cabeça que é legal. Morar num condomínio longe e ter que pegar o carro para qualquer coisa é um inferno. O conceito Alphaville, que foi espalhado pelo Brasil inteiro, em Brasília, para mim, o cúmulo disso é Brasília. Né? Brasília tem um condomínio Alphaville lá, 30 quilômetros da cidade, o sujeito está com dor de cabeça, pega o carro,
vai até um lugar na cidade que é um quarteirão das farmácias. Eu fiquei surpreso de ver que existe um quarteirão das farmácias em Brasília, né? E, bônus adicional, não tem lugar para parar. Então, você vem lá do seu condomínio a 30 quilômetros da cidade para comprar o Melhoral e não tem onde parar. Esse troço é considerado o exemplo de burrice em termos de cidade inteligente mundial. Quando eu fiz um evento aqui no Brasil sobre cidades humanas inteligentes e sustentáveis, os gringos queriam que eu fosse com eles lá tirar foto do quarteirão das farmácias. Eu falei assim, não, eu não vou não, vocês podem ir sozinhos, eu não vou lá não, porque também aí, propaganda negativa também não. Segunda sugestão, o nosso querido automóvel, nós colocamos na nossa cabeça que o carro é legal. Carro é um troço que está tão embrenhado na nossa ideia de que a gente acha que o carro é legal. E as montadoras, todo o pessoal envolvido com a indústria automobilística, que é muito grande, o pessoal colocou ainda mais essa ideia na nossa cabeça. O sujeito, ele assiste, o jovem vê aquele anúncio na televisão do carro super sofisticado, que ele vai ficar bem para danar lá dentro, as meninas ou os rapazes vão olhar para ele ou para ela, e o cara vai e coloca uma película no carro, portanto, ninguém vê ele do lado de fora, nem para isso não serve. Antigamente, a gente usava o carro para paquerar, era um troço legal. Então, agora não, tem uma película fina, ninguém te vê, você sai da sua garagem, vai até a garagem do shopping center, deixa o carro lá e vai a pé. Que diferença que faz isso? Podia ter ido de ônibus. Né? Não faz diferença nenhuma. Bom, mas o carro tem efeitos bastante nocivos sobre a nossa vida. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso aqui, mas rapidamente, poluição, todo mundo sabe, o custo da malha rodoviária é um negócio fantástico, e ninguém pergunta quanto custa isso, porque é um negócio que ninguém gosta de ver. Aqui eu vou perder um minuto, ou investir um minuto. Angra dos Reis, a maioria de vocês conhece, ou já ouviu falar, já viu foto e tal, é um dos lugares mais bonitos do mundo. Pois bem, entre a cidade de Angra dos Reis e o mar, esse lugar, que é um dos mais bonitos do mundo, tem um estacionamento público de automóveis gratuito. Então, o pessoal de Angra dos Reis não sabe que eles moram de frente para o lugar dos mais bonitos do mundo. Porque entre a cidade e o mar, tem um estacionamento público, e pior, gratuito. Você imagina um absurdo disso. Eu tenho a impressão que o dia que alguém for lá e fala assim, isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida, vamos construir um estacionamento vertical aqui, todo mundo deixa o carro aqui pagando, e vamos abrir a frente de Angra. Todo mundo vai olhar para o mar e falar, gente, esse troço era bonito demais, como é que a gente ficou aqui esse tempo inteiro? Ninguém vê o mar em Angra. É um troço, é um absurdo, é um troço assim que só a nossa cabeça, acostumada com o veículo, que a gente consegue isso. Bom, o custo em termos de acidentes, todo mundo já sabe, poluição de pneus, etc. e tal. O custo individual para você não é muito baixo também não, ninguém gosta de fazer essa conta, o carro custa na sua garagem de R$ 1.500 a R$ 2.000, se você não tirar ele da garagem. Depois vocês fazem essa conta, é um negócio horrível. O estresse que o automóvel provoca no trânsito é um troço assim, vários de vocês já devem ter tido a experiência de ver alguém transtornado no veículo, coisa que você não imagina que era possível acontecer. Você fala assim, você não acredita, o papai queria matar o cara. É assim mesmo, quer dizer, o que você consegue em termos de estresse no carro é um negócio incrível e a gente continua nisso, custo dos acidentes, etc., e mais o tempo perdido, né? A gente podia estar usando isso com coisa muito melhor. Então, a minha segunda sugestão é o seguinte, tudo relacionado com o carro tem que ser de graça. E eu estou querendo inverter isso daqui, vocês pensarem nessa possibilidade que tudo que tem relacionado com o carro tinha que ser cobrado e pelo custo total, não pelo custo subsidiado, né, pela prefeitura, como o estacionamento lá em Angra. Aquele estacionamento em Angra, de frente para o mar, grátis. Realmente, eu não consigo imaginar uma ideia pior. Talvez o quarteirão das farmácias seja pau a pau lá em Brasília. Terceira e última sugestão, a gente tem um hábito na cidade de fazer as perguntas erradas. O exemplo mais notável aqui, em Florianópolis, nós temos duas pontes de concreto que ligam o continente até a ilha. E as pontes estão congestionadas totalmente de manhã e de tarde para entrar e para sair da cidade. E aí está todo mundo discutindo na cidade onde é que deve ser a quarta ponte. Tem duas pontes, a terceira está interditada, que é esse luz, é o símbolo da cidade. Temos que construir uma quarta ponte. Por quê? Porque a pergunta é, como melhorar o trânsito nas pontes? Essa pergunta está errada. Qual que é a pergunta certa?
como é que eu melhoro a mobilidade das pessoas entre o continente e a ilha? E para essa pergunta, a resposta é outra. Tem uma resposta, inclusive, de tecnologia sofisticadíssima, que é a barca, né? Que tem 100 anos, atravessa os 14 quilômetros entre o Rio e Niterói há 100 anos, e lá, para vocês terem ideia, a ponte Hercílio Luz, que liga os dois pedaços, tem 800 metros. Quer dizer, a solução seria ainda muito mais fácil do lado de lá, você ter transporte de pessoas, nunca de automóvel, entre o continente e a ilha. Isso é o símbolo da cidade, a ponte Hercílio Luz. Outro dia eu quase que caí o queixo, literalmente, lá, quando eu ouvi que eles estão tentando recuperar a ponte agora, e alguém teve a ideia que assim a gente vai poder passar carro lá de novo. Aí eu já puxei a faca, aquela cena do Talibã, que a gente não, dos extremistas lá que nós vimos hoje, é um negócio, carro em cima da Hercílio Luz, essa vai emparelhar com o estacionamento lá em Angra dos Reis e o quarteirão das farmácias em Brasília. Vai ser a terceira maior burrice que eu já ouvi falar. Graças a Deus eu tenho relação com o prefeito, já falei com ele que nós temos um assunto sério a conversar nos próximos dias para não fazer essa besteira. Então a terceira e última sugestão é o seguinte, na cidade, a coisa mais importante é a gente fazer as perguntas certas e não sair respondendo às várias perguntas erradas que nós temos colocado aí. E para terminar, aqui no nosso Rio, o lugar onde esse conceito todo de cidade mais humana, inteligente e sustentável está sendo aplicado é o Porto Maravilha. Mas aquilo ali, a gente demora muito a acreditar que as coisas vão acontecer, né? Então muita gente ficava olhando o Porto Maravilha e falava assim, não sei se esse troço vai funcionar mesmo, se vão derrubar mesmo a perimetral e aquela coisa toda. Eu acho que a gente precisa se envolver, fazer as perguntas certas sobre o Porto Maravilha, e isso pode ser realmente um início da mudança de transformação do Rio, que de todas as cidades brasileiras é que tem mais chance de ser um conjunto de bairros humanos, inteligentes e sustentáveis. Começando pelo Porto Maravilha e depois, se Deus quiser, se espalhando pela cidade como um todo. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, a oportunidade de mudança na cidade é agora, mas nós temos que mudar o nosso modelo mental. Pensar nas pessoas e não nos carros, pensar nas perguntas certas e não responder essas que estão por aí. Uma coisa que funcionaria muito bem era o seguinte, vamos pensar a cidade para as crianças, que, entre outras coisas, elas não dirigem. Obrigado.